Intenções da Santa Missa. Um mês de falecimento, Leda Pereira Venturino. 1 ano de falecimento, Elias Ananias. Pelos falecidos, Abne Monteiro Pereira, Antônio Lasmari, falecidos da família, Carlos Magno Souto, Cleusa Marques Cunha Ferreira, Gabriel Mendonça Silva e falecidos da família, Jó Eduardo Ricardo e falecidos da família, José Alves Ferreira, José Ataídes de Moraes, José Tarcísio de Souza, Manuel Borges Monteiro, Maria Aparecida Guerra Costa, Natal Salgado Rafael, Natan Nelson da Silva, Pablo Santos Pereira, Paulo Rodrigues de Figueiredo, Ricardo Abreu Sampaio de Souza e falecidos da família. Ação de graças pelos formandos da escola em Anguera, pelos aniversariantes Susana de Fátima Alves Pressato, dizimistas aniversariantes Maria José Tomás, Rita Maria Nogueira Santana, Maria José de Faria, Solange Junqueira Garcia Sertório, Célio José Pereira, na intenção de Lúcia de Jesus Alves, Luiz Carlos da Silva. Pedimos a intercessão de São José. Outras intenções, por todos os funcionários da Santa Casa, por todos os funcionários da área da saúde, por todos os médicos e pelas almas. Boa noite, irmãos e irmãs que participam dessa Santa Missa conosco através das nossas redes sociais. Hoje, dia de São José, esposo de Maria e padroeiro da Igreja. Eis o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou a sua casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Humilde, justo e fiel a Deus, José assumiu na fé a missão de ser esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. Em comunhão com toda a Igreja, celebremos nosso padroeiro universal e peçamos sua proteção para as famílias do mundo inteiro. Iniciemos a nossa celebração. Vinde alegre cantemos, a Deus demos louvor, a exaltemos, sempre com mais Senhor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olhamos os irmãos e irmãs aqui presentes na nossa Igreja Matriz de Santana e nossa união aos irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais da Paróquia de Santana neste dia festivo em que a Igreja celebra o seu patrono, São José. De modo especial, nós também, padres do coração de Jesus, celebramos São José, patrono da nossa congregação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início da nossa celebração, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens perdoados. Senhor Deus, mantém os céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Santo sois o Santo o Senhor, Santo o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Além das intenções apresentadas ao início da nossa missa, rezemos pelo nosso país, pelo mundo, nesse momento de dificuldades, de crise. E neste dia, rezemos também pelos confrades nossos da congregação que fazem aniversário no dia de São José, Padre José Estolfo e Padre Reginaldo José Estoril. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor: quando chegar o fim dos teus dias e repousar com os teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e o teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito,
e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no seu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontra a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão e a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi acreditada como justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Fala, Senhor, palavra de fidelidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. A tua palavra é fonte que corre, penetra e não morre, não seca jamais. Fala, Senhor, palavra de fidelidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os caros irmãos e irmãs, aqui presentes na nossa Igreja Matriz, você que nos acompanha pelas redes sociais da nossa paróquia, nós celebramos hoje São José, esposo de Maria, patrono da nossa Igreja, a Igreja Universal, também patrono da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Nós ouvimos nas leituras
a nossa primeira leitura, anunciar que da casa de Davi viria um tronco que seria muito importante. Provavelmente o nosso escritor se referisse àqueles que viriam primeiro, talvez a Salomão, descendente direto do rei Davi, mas os cristãos enxergam nesta profecia que ela se cumpre em José, como vimos aqui na genealogia de Jesus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, e o nosso escritor sagrado também muda o enfoque, coloca uma mulher como sendo também importante. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. No mundo antigo, isso seria muito difícil colocar ali mulheres na genealogia das pessoas importantes, por causa da cultura hebreia. E vemos aqui o nosso relato do evangelista, que José tenta abandonar Maria, mas como ele é justo, abandona em segredo, não quer denunciá-la para que ela não fosse apedrejada, e que em sonho Deus aparece, Deus se revela a ele, dizendo para que ele não tenha medo, faz uma revelação a José, uma anunciação a José, na verdade. São José também tem uma anunciação, que acontece em sonho. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Veja que José está aberto aos planos de Deus e executa aquilo que o Senhor reservou para si. Então, olhando para a figura de José, vemos que ele é um homem justo, que busca fazer a vontade de Deus, e quando o Senhor anuncia que ele será o pai adotivo de Jesus, que terá a responsabilidade de cuidar daquela família, ele abraça essa missão e executa imediatamente. Vemos nos outros relatos dos evangelhos como José tutela, guarda essa família. Ele é o responsável por conduzir a família para o Egito, levar em segurança, é o responsável por trazer essa família de volta e dar a Jesus o sustento. José é uma figura importante na nossa história salvífica. O sim de José também é importante, porque se ele dissesse não, Maria poderia sofrer consequências. A Sagrada Família ficaria desprovida de alguém que pudesse tutelá-la, protegê-la. E veja que aqui, no nosso altar-mor da nossa igreja matriz de Santana, temos ali, ao lado de Santana e de Nossa Senhora, junto da imagem de Santana, a imagem de São José. A presença de José também aqui na nossa igreja. Nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo, a nossa igreja aqui, sempre cheia de pessoas, hoje vazia, a figura de José é um clamor para que cuidemos uns dos outros. O cuidado é importante. Ele que cuidou da Sagrada Família, zelou por ela. Nós somos hoje nós somos chamados a cuidar das pessoas que podem ficar doentes. É responsabilidade nossa zelar por cada irmão. E essa questão do coronavírus é séria, não é brincadeira. As autoridades estão tomando medidas cautelares, não são medidas à toa, são medidas duras, difíceis de serem tomadas, mas necessárias,
para cuidar do nosso povo. Então, meu irmão, minha irmã, nesses tempos, vamos cuidar das pessoas mais idosas. Tem sido um apelo das autoridades. E um apelo meu, pessoalmente, porque a nossa igreja permanece aberta para abrações individuais. E temos visto aqui várias pessoas idosas. Nós precisamos ser responsáveis. Fiquemos em casa. Esse é um pedido, é um clamor das autoridades e também da igreja. E a nossa paróquia não poderia furtar a essa responsabilidade, porque a nossa paróquia é a paróquia Santana. Santana é a avó de Jesus. No dia de Santana e de São Joaquim é celebrado também o dia dos avós. Então a nossa paróquia deve zelar pelas pessoas mais idosas. Então um apelo também que faço, aproveitando o alcance das mídias sociais da nossa paróquia, para que, se na sua família você tem pessoas idosas, cuide, não deixe que elas saiam às ruas. São pessoas vulneráveis e que podem sofrer com essa doença tão desastrosa. Os noticiários estão dizendo isso. Então, meus irmãos, celebramos hoje São José, o patrono da nossa igreja, da Igreja Universal, Igreja Católica, e também da congregação dos Padres do Coração de Jesus, congregação que nós pertencemos. Invocamos a proteção deste glorioso santo para o nosso Brasil, para a nossa cidade, para o mundo que passa por essa dificuldade. E pedimos encarecidamente que miremos o exemplo de São José, o protetor da Sagrada Família, que nesses tempos de dificuldades por causa dessa peste que nos assola, cuidemos uns dos outros e, na medida do possível, busquemos ficar em casa para salvaguardar as pessoas que amamos. E fazendo isso, nós estaremos em sintonia com a campanha da fraternidade, a nossa campanha quaresmal, que pede intensamente por um cuidado com a vida, desde a sua concepção natural até o seu declínio natural, lutar pela vida. Viu, sentiu compaixão e cuidou. Nós somos chamados agora a cuidar. O cuidado é importante, não vamos esquecer dele. José cuidou da Sagrada Família, cada um de nós somos chamados a cuidar dos nossos familiares e amigos, das pessoas que amamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus nosso Senhor a nossa oração da comunidade. Nossa resposta será: por intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Por intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Vós, Senhor, que constituíste São José, patrono da Igreja, iluminai-a na missão de ser instrumento e sinal da vossa salvação. Nós os pedimos. Por intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Vós, que guiastes nossos pais na fé, conduzi o Papa Francisco em sua missão à frente do vosso povo, nós os pedimos. Por intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Vós, que revelastes a São José o mistério de Cristo, ajudai vossos fiéis a conhecer sempre melhor vosso Filho, nós os pedimos. Por intercessão
intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Vós, que destes à Virgem Maria um sublime esposo, concedei aos esposos cristãos a graça de amar e respeitar suas esposas. Nós os pedimos. Por intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Atendei, ó Pai, as preces que elevamos a vós por meio do seu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Os pés no chão colocarei para a dança começar. Quando as mãos se entrelaçarem, vida nova de brotar. Como Pai, o amor perfeito ilumina a flor que o índio traz no peito, louvor ao Criador. Uma só será a mesa, terra mãe será o altar, o sustento da natureza, em milagres vai nos dar. Eis aqui, Senhor, as dores deste Cristo povo irmão. Sejam os seus amores na defesa de seu chão. Nova terra nós sonhamos, onde todos têm lugar. O direito nós buscamos, vida, pão, respeito, lar. Uma só será a mesa, terra mãe será o altar, o sustento da natureza, em milagres avançar. Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, assim como São José se consagrou ao serviço do vosso Filho, nascido da Virgem Maria, fazei que também nós sirvamos de coração puro aos mistérios do vosso altar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na solenidade de São José, servo fiel e prudente, celebrar os vossos louvores. Sendo ele um homem justo, vós o destes por esposo a Virgem Maria, Mãe de Deus, o fizestes chefe de vossa família, para que guardasse como Pai o vosso Filho único, concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e toda a terra
toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Eudes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Um mês de falecimento de Leda Pereira Venturim e um ano de Elias Ananias. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pai de amor, aqui estamos celebrando a unidade. Somos teus filhos amados nesta mesa da igualdade. Somos uma só família, somos um só coração. Essa é a graça da partilha entre nossas oração. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. Ó Jesus, Senhor da vida, vem trazer libertação desta gente tão sofrida. Vem mostrar-te Deus irmão. Tua cruz é rumo certo, junto a ti vamos seguir, pois teu reino está bem perto, as sementes vão florir. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. Um instante de silêncio, façamos o nosso momento pós-comunhão, oferecendo essa nossa Eucaristia. As pessoas que nos acompanham pelo Facebook, um instante de silêncio, convido a levar o seu pensamento até Deus, fazendo aí também a sua comunhão espiritual conosco. Oremos. Ó Deus, que na alegria da festa de São José alimentastes neste altar a vossa família, protegei-nos sem cessar e guardai em nós os vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peço atenção para alguns comunicados. Nós que estamos aqui podemos nos assentar. Quero recordar que a nossa igreja, embora não tenhamos missa, permanece aberta o dia todo para orações privadas, particulares, não para orações em comum. Então,
Então, quem tiver condições e puder vir, venha. Quem não, fique em casa. O nosso atendimento também de confissões estamos fazendo aqui na igreja, na parte da manhã. A Secretaria Paroquial continua aberta para os atendimentos e esclarecimentos. Se você quiser também marcar a sua intenção para as celebrações, elas serão sempre lidas ao início da missa e depositadas aqui sobre o altar. E também para as pessoas que querem fazer as suas ofertas e devolver o seu dízimo. Nosso expediente paroquial continua aberto. Importante aí esses esclarecimentos a respeito desses dias de exceção que vivemos, mas vamos buscá-los viver com serenidade, tranquilidade, confiando nas mãos do Senhor, pedindo a intercessão dos santos para que orem por cada um de nós nesse momento de dificuldades. Vamos ficar em pé e vamos pedir a bênção de Deus. Vamos, após cada invocação, nós vamos responder amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, que é nosso Pai e nos reuniu para celebrar a solenidade de São José, vos abençoe e vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. Cristo Senhor, que manifestou em São José a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São José nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, nos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e de amor. Pela intercessão de São José e Santana, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom